Para falar agora sobre o Cruzeiro, muito dinheiro em vista por Caio Jorge. Vale a lembrança de que na temporada passada a Raposa havia contratado o Caio Jorge sob desconfiança da Juventus por 7 milhões de euros em várias parcelas. Esse valor garantiu à Raposa 80% dos direitos econômicos. Se o Cruzeiro quisesse vendê-lo agora, a toque de caixa, ou seja, de maneira rápida, daria para faturar algo na casa dos 20 milhões de euros, com um lucro de 13 milhões de euros. Esse valor hoje equivale a 84 milhões de reais. O Cruzeiro já deixou bem claro, diante das sondagens do Leverkusen e do Zenit, que não pretende vender o Caio Jorge por agora. A ideia é fazer com que esse atacante de 23 anos de idade continue evoluindo para ser vendido por cifras ainda maiores num futuro não tão distante. A tendência é que esse jogador se torne um dos melhores negócios da história do clube. Caio Jorge, contratado por Alexandre Matos, cujo salário é de R$ 1 milhão por mês. Tudo jóia, Pio. Um abraço para quem nos acompanha do outro lado, quem tá ligado no pacotão de notícias do Cruzeiro, em nome de Banco Mercantil. E esse pacotão hoje só sobre mercado. Então vamos passar limpo, né, Pans? Tem Bora. várias situações aí que surgiram nos últimos dias. Vamos falar primeiro de Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, o jogador estava certo com o Cruzeiro, já tinha acertado tempo de contrato, salário, luvas também nessa negociação. Só que o BAP ligou ontem à noite para o Pedrinho, na verdade, nessa segunda-feira à noite para o Pedrinho, falando que não daria prosseguimento à negociação. O que sabemos é que no primeiro momento essa negociação seria parcelada, e não foi. Seria à vista já nessa etapa final. Mas na hora de evoluir a negociação, o Flamengo falou que não. Na hora de bater o carimbo, Falou. de dar o Não. assinatura lá, o BAP falou não, né? É brincadeira, né? Tudo certo e depois o Flamengo roeu a corda. Na verdade, a posição do Flamengo. O que deu para sentir, Pio, foi o seguinte: desde quando a notícia foi veiculada, a pressão para cima do BAP, do Boto, de todo mundo no Flamengo aumentou. Por quê? O Matheus Gonçalves, ele é visto como um grande jogador para o futuro. É uma joia a ser lapidada. Novo, né? Novo. Tem idade sub-20, disputando ainda jogos 19 sub-20. anos. Disputando pelo sub-20 do Flamengo, fazendo golaços pelo time sub-20. Inclusive, o próprio Matheus Gonçalves, depois de um jogo do Flamengo sub-20, ficou surpreso, porque ele não sabia que a negociação tinha, digamos assim, dado errado. Ele falou o pessoal do Sport TV, né? A repórter do Sport TV que estava lá na cobertura, ele... como se quem se vai, mas não tô sabendo disso não. Ele foi pego de surpresa. Ele ainda foi muito respeitoso, né? Eu não sabia não. A senhora que está me contando. Falando, a senhora. Eu achei legal. Mas é um jogador que... O que deu para entender, vamos colocar assim, resumidamente. O Cruzeiro compraria 50, o Flamengo ia ficar com um percentual e uma parte ia ficar com os empresários do jogador. Pro Flamengo ia ser legal, porque no Flamengo... ele foi relacionado pro jogo do Santos, tá, tudo bem. Mas agora que foi. Ele foi bater jogo lá contra o Atlético no Sub-20, contra o Botafogo no Sub-20, porque ele mesmo admitiu que, como não vinha atuando no time principal, pediu pra... ele precisava jogar. E ele falou, se eu fosse, daria tudo e, claro, seria feliz, mas já que o Flamengo quer que eu fique, vou honrar aqui a camisa do Flamengo. É mais ou menos isso aí, é o cenário atual. Claro que no futebol tudo pode mudar, né? Cruzeiro de olho, movimentando aí no mercado. Pio, segue interessado, mas né? eu conversei com uma pessoa importante e ela me falou assim, Pansieri, quem define tudo isso é sempre o Flamengo. Né? Por mais que tentamos resolver essa história, é difícil. Sim. Então, se foi uma decisão que foi tomada porque a diretoria do Flamengo marretou o BAP, a torcida encheu as redes sociais do Flamengo de xingamento, e isso aconteceu. Agora, se os dirigentes do Flamengo, abrindo parênteses aí, forem gerir o clube só ouvindo a arquibancada, vai ser difícil. Não, qualquer um que for trabalhar só acompanhando rede social, ele tá fadado ao insucesso. Porque, infelizmente, o que mais tem é gente infeliz. Não é que não tenha que ouvir, mas... julgando, entendeu, os outros? Não é que não tenha que ouvir. Pode ouvir, claro. Um ou outro pedido ali tem como você atender, mas se atender tudo igual... Já é a segunda vez. O Flamengo desistiu de contratar um jogador gringo
por conta de pressão da torcida. Ele não saiu do aeroporto, né? Não, nem chegou, nem arrumou a mala. Mas aqui a gente vai falar do Cruzeiro. Vamos passar pra frente então, Paz? Mas só para fechar, então Matheus Gonçalves era uma oportunidade, era um jogador que poderia atuar no Cruzeiro, é habilidoso, canhotinho, joga pelo lado direito. Já tinha conversado com o Gabigol, com o Fabrício Bruno, com o Mister, com o Pedrinho, com todo mundo, tava feliz da vida. O Gabigol até publicou uns emojis. Meio triste assim, porque é parceiro do menino e vida que segue, sucesso ao Matheus Gonçalves, que pareceu ser um cara muito gente boa. Pelo jeito que ele falou com a repórter, você já vê que é bem criado. A senhora que tá me avisando, educado, menino educado. Mas aí é aquilo que a gente sempre tem falado, né, Pance? Dá pra ver o perfil que o Cruzeiro tá buscando. A gente sempre comenta isso aqui, né? Jogador jovem, com potencial jovem, de revenda, exatamente. né? Que pode dar, claro, muitos frutos pro Cruzeiro, mas com potencial de revenda. Então esse é o perfil dos atletas que o Cruzeiro Atletas jovens, igual eu sou, jovem. Com certeza, ainda mais com esse tupete aí, jovenzíssimo. Lautaro Dias. Lautaro Dias, o Grêmio quis. Mas o Cruzeiro não libera por empréstimo. É a mesma história do Internacional, do Sport, o Vitória não. Não libera por empréstimo. O Cruzeiro pagou cerca de 16 milhões de reais para contratar o Lautaro em 2024. Ele não vai liberar por empréstimo, que é uma negociação mais direta e que envolva aí a cessão, né? Na totalidade ou em partes dos direitos econômicos do jogador. Porque pagou, né, a grana. Pagou, aqui mostra também como está sendo o Cruzeiro, né? Não vai entregar mais jogadores igual acontecia em outros cenários, né, Paulo? É melhor ter o atleta aqui, que se ele jogar, ele valoriza e pode sair para uma situação melhor, do que entregar o jogador de qualquer maneira, né? Você vê o Wallace aqui, lá vai o Pansieri tomar pedrada e xingamento, porque eu vou falar do Wallace. Mas o Wallace, é um ativo do clube. O Wallace, muita gente tem falta de paciência com o jogador. Realmente, gente, ele já errou muito, né? Em alguns lances falhou, na final da Copa Sul-Americana, então. Mas aquilo foi no passado. Vida que segue. Se o Cruzeiro viu a oportunidade pro jogador, dá força para ele, passa incentivo. Não vai o cara antes da hora, não. E eu achei legal que no jogo do Grêmio ele entrou bem. Ele entrou bem no jogo, entrou ligado, dando bote, desarmando, em cima. Isso mostra que Pegou o atleta vai Cruzeiro. pegando também, não só o espírito do Cruzeiro, mas o ritmo de jogo. Precisava. Que é mais importante, né? Que é um bom jogador. Ele é bom jogador, ele é forte, o cara tem força, marcação, tem visão de jogo. Claro, ele não é tão rápido igual o Romero. O Romero, por exemplo, mas ele tem outras valências, né? É importante você diversificar essas valências no elenco, né, Paulo? Sim, com certeza. Passando de página. Gamarra, não chegou nada. Por enquanto ainda segue com o jogador. Foi sondagem do Olímpia, né? Segue com o jogador. Pode sair, mas ainda não chegou nada concreto. Outra questão que muita gente pergunta: o Cruzeiro vai buscar um zagueiro? Como é que tá a situação? Valentim Gomes não vai ser contratado. Vitor Gabriel, o Internacional, não quer vender. Outros times também estão na parada querendo o jogador que tá no elenco do Internacional. O Brian Medina estava na lista, Cruzeiro observando, podia ser uma possibilidade. O Cruzeiro segue observando aí, claro, buscando um zagueiro. O próprio Jardim falou sobre isso, né? Depois em entrevistas, falando não diretamente de jogadores, mas de reforços, que o Cruzeiro está de olho, que o Cruzeiro vai se reforçar, mas que não vai fazer nenhuma loucura e contratar vários jogadores, vai contratações pontuais. Isso aí ele já falou, já tem tempo. Tá na cara que um ponta, o Cruzeiro quer, e quer também um zagueiro. São pelo menos dois, né? O Cauã Barros. Isso que eu ia chamar pra gente falar agora. Eu confirmei com algumas pessoas. O Cauã Barros, realmente, o Cruzeiro enviou 2 propostas ao Vasco. O Vasco negou as propostas. E o Vasco negou as propostas. O Cauã Barros é um volante do América, jovem, jogador que vem fazendo bons jogos com a camisa do América. E no perfil de jovem, né? Mas a situação não andou. Não andou. Sobre o gol, muita gente pergunta, e o Matheus Cunha? É pro ano que vem. O Cruzeiro queria assinar... Jogador livre. Queria assinar um pré-contrato com o atleta, tem a intenção de assinar um pré-contrato com o atleta para a próxima temporada, para ser mais uma opção aí ao gol do Cruzeiro, que tem o Cássio como titular absoluto. Cruzeiro muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20. E hoje tem jogo, hein? Faltando 2 rodadas para terminar a fase de classificação. O Cruzeiro pode, inclusive, garantir hoje a classificação matemática para
a fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o duelo desta quarta-feira contra o São Paulo. 3 da tarde, Toca da Raposa 1, a última rodada no meio da outra semana, quando o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. O Palmeiras é o líder, com 39 pontos, Red Bull Bragantino o segundo com 36, Cruzeiro o terceiro com 32, mesma pontuação do Atlético Paranaense, que também tem 32 pontos. Vamos acompanhar aí mais um duelo dos Crias da Toca no Campeonato Brasileiro Sub-20. Já o Brasileirão tem jogo neste meio de semana, tem rodada neste meio de semana, quase rodada completa, só não será completa porque times que disputam a fase de playoffs da Copa Sul-Americana, eles terão os jogos adiados. Então, nesta rodada, neste meio de semana, não teremos Grêmio e Fortaleza, Atlético Mineiro e Sport, Bahia e Inter, Juventude e Vasco. A rodada começa nesta quarta-feira, com Palmeiras e Mirassol, no Allianz Parque, 7 horas da noite. 7h30, no Castelão, no Ceará, tem Ceará e Corinthians. 8 horas da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Flamengo, com Matheus Gonçalves aí ficando como opção no banco, no Flamengo. 9h30 da noite, Engenhão, tem Botafogo e Vitória. 9h30 da noite, em Bragança Paulista, tem Bragantino e São Paulo. A rodada tem sequência com o Cruzeiro na quinta-feira, amanhã, 7h30, o duelo diante do Fluminense no Maracanã, e a gente vai acompanhar todos os detalhes deste compromisso. A preparação do Cruzeiro será encerrada nesta quarta-feira, na tarde desta quarta na Toca, e aí vamos aguardar. O Cruzeiro viaja à noite para o Rio de Janeiro, fica concentrado ali na Zona Sul e joga então diante da equipe do Fluminense. O técnico Leonardo Jardim tem Eduardo de volta, cumpriu suspensão na vitória sobre o Grêmio, não tem Kaique, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e vamos ver se tem algum jogador aí com problema de ordem médica. A princípio não, todo mundo treinou ontem, incluindo o William, que se recuperou de uma pancada que levou numa dividida com o Walter Kahneman, jogador do Grêmio. O técnico Leonardo Jardim com certeza vai definir hoje se Cauã Prates começa na vaga do Kaique ou se vem um outro atleta, podendo ser o William, correndo por fora Vidalba. Tudo isso o Leonardo Jardim vai definir neste último trabalho à tarde na Toca da Raposa 2. Lembrando que o Cruzeiro joga nesta quinta no Rio de Janeiro e já retorna imediatamente, treina sexta e sábado em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2, e joga no domingo diante da equipe do Juventude, o Juventude que atuou na segunda-feira, e o duelo deste meio de semana, na segunda-feira, fechou a rodada de número 13. O duelo deste meio de semana seria contra o Vasco, só que o Vasco atuou pela Copa Sul-Americana. Inclusive tomou uma sapatada do Independente Del Valle, o time do técnico Fernando Diniz, 4-0 para o Del Valle, e o Vasco praticamente eliminado na Copa Sul-Americana. Mas cada um com seus problemas. Vamos acompanhar hoje, então, a última atividade do Cruzeiro e a viagem para o Rio de Janeiro. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.